Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridas irmãs, queridos irmãos, paz a todos vocês e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, guie nossos passos no caminho da verdade e do bem. Depois de tantos anos de aparições, é necessário fazer um resumo, ter em mente uma panorâmica do que Nossa Senhora quis dizer em todos estes anos que esteve entre nós. No plano de Nossa Senhora, que vai de Fátima a Medjugorje, devemos compreender o significado das palavras que ela expressou e que exige uma resposta de todos nós. Portanto, é necessária uma visão global que nos mostre também um conhecimento para o futuro, uma vez que esta grande profecia se está realizando abaixo dos nossos olhos. Deparamos-nos com aparições particulares que são as primeiras aparições globais do planeta e da história. Pois em Medjugorje, Nossa Senhora está falando ao mundo inteiro, não a Medjugorje, ao mundo inteiro. E a resposta vem do mundo todo, porque não podemos esconder que peregrinos de todo o mundo vão a Medjugorje continuamente. Os 10 segredos que a Gospa deixará a Medjugorje dizem respeito ao mundo inteiro. Em particular, referem-se à Igreja Católica e ao seu futuro. Estamos perante algo único, que nunca aconteceu até agora na história. São as últimas aparições da Terra. A este respeito, devemos sublinhar as aparições de Quibeo, que começaram ao mesmo tempo que as de Medjugorje, mas também visam o mundo inteiro. Evidentemente, Nossa Senhora queria abrir uma filial na África, um continente tão querido para ela, porque deposita muita esperança no continente africano, que será o futuro do mundo. No entanto, também elas fazem parte de um único plano que vai de Fátima a Medjugorje, razão pela qual são tão longas. Isto não significa que não existem aqui e acolá aparições privadas, mas a Igreja não as trata profundamente, não porque não seja importante. Em todo o mundo temos vislumbre do sobrenatural. Mas a Medjugorje, a Santa Sé enviou um núncio apostólico, o embaixador do Papa, mostrando particular interesse. Queremos, portanto, lançar algumas luzes sobre esta viagem de Fátima a Medjugorje, onde Nossa Senhora continua a propor as suas mensagens e sobre a qual o magistério da Igreja se manifestou desde Pio XII até o atual pontificado do Papa Francisco. O que Nossa Senhora quis nos mostrar nestes 43 anos é o plano de Satanás para destruir a Igreja Católica. Vemos isto não só nas mensagens, mas também na história da humanidade, particularmente nos últimos 30 anos. Aconteceu algo para o qual Nossa Senhora nos preparou e para o qual a Igreja também se manifestou. Já o Santo Padre, o Papa Paulo VI,
vendo a dissolução da tradição católica, disse que hoje a fé está posta em causa. Depois do concílio, pronunciou a famosa frase: esperávamos a primavera, e veio a tempestade. Ele tinha visto claramente o ataque de Satanás ao cristianismo católico. Um ataque não tanto de fora, dos inimigos da igreja, mas de dentro, com o modernismo, que entrou primeiro nas classes intelectuais e depois no povo de Deus. Hoje podemos ver que a profecia do Papa João Paulo II está acontecendo, uma grande apostasia silenciosa. Esta tornou-se realidade. Este é o ponto-chave. Há uma liquidação contínua do cristianismo, desejada pela maçonaria e pelos grandes nomes desta sociedade corrupta e corrompida, como Soros, Rockefeller, Rothschild, Morgan, etc. Nos últimos 2 séculos, o desejo de Satanás de tomar o lugar de Cristo amadureceu no mundo. Em vez da religião do amor, existe a religião do ódio. Ódio contra Deus, ódio contra Cristo, ódio contra a igreja, ódio contra o mundo, através de guerra fratricida, onde os Estados Unidos comandam, manipulando a Europa, onde os seus governantes sofrem uma derrota retumbante nas últimas eleições europeias. Isto deve ser sublinhado, porque nas mensagens de Medjugorje, o que nos impressiona acima de tudo é o fato de que Nossa Senhora nos ter dito que Satanás quer destruir a nossa vida, o nosso planeta e o que vive neles. Ela disse isto em 1991, quando a União Soviética caiu. Ela retirou 20 anos depois, dizendo que Satanás reina na Terra e quer destruir suas vidas e o planeta em que vivemos. Ela repetiu no ano seguinte, para nos dizer que ela teria parado esta força maléfica. Nós pensamos imediatamente nas bombas atômicas. Na realidade, essas não são o maior perigo. Nem sequer é aquele para o qual Nossa Senhora voltou a esta terra. A razão principal é a bomba atômica lançada contra a Igreja Católica, porque a rejeição da fé e da cruz envolve a perdição das almas. Não é por acaso que os 3 pastorinhos de Fátima viram o inferno, onde as almas dos pobres pecadores caíram aos milhões. Não quero ser polêmico, mas mesmo entre os católicos, não creio que haja uma grande preocupação de que a fé se perca. Continuamos a dizer que somos todos irmãos, mesmo que, no fundo, já não acreditamos mais em nada. Mas quem perde a fé, perde Deus, perde Cristo, perde Nossa Senhora, perde a sua alma. Portanto, preocupamos-nos com a paz mundial, com as leis justas e a favor da vida, no qual o Brasil não excele a favor da vida. Mas, antes de tudo, o que importa a Deus é a salvação das almas. O fato de Satanás ceifar almas é a maior razão pela qual Nossa Senhora vem à Terra.
para fortalecer a fé da igreja, fortalecê-la com a conversão, com a oração, com a prática da vida cristã. Também porque é neste terreno que Nossa Senhora nos levará a lutar na hora dos segredos. E quais serão as armas para combater Satanás? Será a fé. De 2015 até hoje, Nossa Senhora dedicou 5 mensagens a um instrumento com o qual Satanás quer destruir a Igreja Católica, que é o modernismo, ou seja, a rejeição do sobrenatural, que se filtrou até na Igreja, até mesmo na alta cúpula da Igreja. O modernismo é uma pseudoconsciência que todos nós experimentamos no passado recente, com o grito, a ciência nos diz isto. E no mundo inteiro se usou um soro mágico, cujo efeito colaterais nocivo estamos experimentando até hoje. Mas, acima de tudo, esta pseudoconsciência é a negação de Deus, da alma espiritual, da lei moral e de tudo o que é sobrenatural. Este ataque à fé diz respeito peculiarmente à fé católica, porque o modernismo, no que diz respeito às outras religiões, consegue assimilá-la na sua visão do mundo, um apoio a um governo mundial feito pelo homem. Para o catolicismo, isto é um absurdo. E Nossa Senhora tem dito palavras severas sobre o homem moderno que caminha para a perdição. Isto é especialmente verdadeiro para aquele que tem a minha idade e que viveram pelo menos os primeiros anos da sua vida num contexto social e eclesial de referência ao sobrenatural. Hoje, homens e mulheres de uma certa idade percebem a metamorfose que se criou. Já aconteceu, e repetindo a palavra de Nossa Senhora, vocês se tornaram pagãos. Vocês estão perdidos, meus filhos. Esta é a catástrofe que aconteceu, para a qual Nossa Senhora nos alertou, e que o magistério da Igreja muitas vezes nos lembrou. Temos certeza de que a Igreja continuará, embora será um pequeno rebanho, que como o galho de que fala Ezequiel, Deus tirará um ramo do alto do cedro e o plantará num alto monte, produzirá ramos e dará fruto, e se tornará um magnífico cedro. E todos saberão que eu sou o Senhor. O Papa João Paulo II, resumindo as palavras que Nossa Senhora pronunciou em Medjugorje, disse que após a queda das duas ideologias do mal, o comunismo e o nazismo, ambas ateias, uma terceira teoria, pior, assumiu o controle das nações, o totalitarismo, onde o homem se fecha e expulsa Deus de sua vida e de sua habitação. O constatamos até no nosso querido Brasil. Tomada de posições de certas autoridades que certamente não seguem a vontade de Deus. E esta jornada ainda não acabou. Vemos como o mal galopou nestes últimos 60 anos, desde a reforma litúrgica, como Satanás conquistou o mundo. Agora que se manifestou esta metamorfose, do que vos falei, esta tentativa, esta foi certamente travada por Nossa Senhora,
porque desde o início das aparições, ela nos disse que vinha a despertar a fé. E tal como Satanás desenvolveu um projeto global de cristianismo, Nossa Senhora criou um projeto global para apoiar a Igreja Católica. Ela escolheu a paróquia de Medjugorje, cuida dela, leva-la adiante e convocou milhares de sacerdotes de todo o mundo que levam adiante este projeto mariano, como é o nosso mosteiro Rainha da Paz aqui no Brasil. Mas o oposto também está diante dos nossos olhos, um esvaziamento da fé por parte dos padres e bispos, e consequentemente do povo de Deus, que deixou a igreja em massa para se juntar a grupos semi-religiosos ou inventar novas pseudo-religiões. Por isso, para evitar um colapso radical, Nossa Senhora, com muita paciência, com a sua evangelização, com as suas mensagens, com as suas aparições, está tentando fortalecer a Igreja Católica. Proporciona injeções de vitamina, com a oração, com o jejum, com a confissão mensal, com a prática dos sacramentos. Ela criou anticorpos no organismo doente da Igreja que impedem o que Satanás pretende. Este apoio de Nossa Senhora à Igreja é um fator decisivo para a vitória futura. Satanás tem tentado neste tempo influenciar tanto o mundo dos meios de comunicação de massa, tanto assim que Nossa Senhora disse na mensagem de 25 de março de 2000 que Satanás é forte e está reinando no mundo. Agora, qual é a perspectiva? Na minha opinião, foi o que vos falei nesta homilia, que o futuro, antes de chegar ao tempo do segredo e chegar ao fundo do poço, como disse Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em Paris, na Rua de Lubac, quando tudo parecerá perdido, eu vou intervir. Isto confirma o que disse a vidente Mariana. O início dos segredos é o início do desmoronamento do poder de Satanás. Os acontecimentos catastróficos, como por exemplo no Rio Grande do Sul, embora os homens e os políticos dizem que são episódios naturais, levarão os homens à reflexão. As falsas seguranças começarão a cair. E se o coração duro não for mantido, os homens questionar-se-ão e arrepender-se-ão, regressando a Deus e ao rebanho santo que é a Igreja Católica. Deus Pai, na sua sabedoria, permitiu que o seu Filho Jesus Cristo fosse julgado, açoitado, coroado de espinho, pregado na cruz. Permitiu que morresse, fosse sepultado, e que uma grande pedra fosse colocada diante do túmulo para dizer que tudo está acabado. E, em vez disto, depois de 3 dias, a pedra foi retirada, e ele não estava mais ali. Havia ressuscitado. Esse foi o método de Deus. E este método, Deus sempre usa para que nós homens possamos entender que existe a mão de Deus, o poder de Deus. Vivemos hoje numa impostura anticrística, de rejeição da fé, da salvação que vem da cruz, com a presunção de poder salvar as nossas vidas do pecado e do mal e da morte, através das obras das mãos dos homens, que usa a ciência e a tecnologia,
tentando mostrar sua onipotência, que não tem, que o homem não tem, e que o homem será derrubado. Vocês serão como Deus, disse Satanás a Adão e Eva. E disse a Lúcifer. E nós sabemos como acabaram. E depois de 2000 anos de cristianismo, o homem cai novamente no mesmo pecado. Vemos isso claramente nos políticos que governam o mundo. E que no final, como aconteceu nas últimas eleições europeias, perderam vergonhosamente perante o voto negativo de um povo que está farto de ser descaradamente enganado por homens sem escrúpulos e sem moral. Nossa Senhora nos avisou: para estes homens, sem Deus, não há futuro, nem alegria, nem salvação eterna. Chegará o momento em que Nossa Senhora dirá basta. E este será o momento do primeiro segredo. O terceiro segredo, que será o sinal permanente e visível na montanha, Deus apresentará ao mundo o seu senhorio. Eu sou o dono do mundo. E este é o convite à conversão. Também pode acontecer que a guerra possa ser evitada por uma figura que une todos, como supõem Robert Benson e Vladimir Soloyev. Mas não há dúvida de que hoje a sociedade anticristã e modernista está se expandindo, tornando-se a religião da humanidade que adora a si mesmo e o dinheiro. As outras religiões não interessam muito, porque são todas filosofias produzidas pelo homem e, portanto, podem ser integradas no sistema, enquanto o cristianismo vem de Deus e não pode ser integrado no sistema. Por isso, deve ser eliminado. Por isso, em tantos países, no Congo, falou o Santo Padre no domingo passado, estão sendo matados os cristãos. Novos mártires. Então, dentro do tempo do segredo, o que acontecerá? Os acontecimentos do segredo revelado 3 dias antes colocarão a humanidade em crise, como a inevitável decisão de acreditar ou não acreditar. E no final, porém, a vitória será de Nossa Senhora e da Igreja, com a derrota do maligno e o nascimento do mundo novo, com Deus acima de tudo e de todos. Podemos extrair indício do segredo das aparições de Fátima. E são 3. Haverá uma guerra destrutiva, segundo a visão da irmã Lúcia, que viu um mundo destruído e um homem vestido de branco caminhando em direção ao topo de uma montanha. 2. A perseguição da igreja. 3. O que está acontecendo, a apostasia. Ou seja, todos aqueles batizados que tiveram a fé, que foram batizados, e que no momento da perseguição, por medo, trairão a fé. Ou será uma parte da igreja até, que aceitará ser incorporada ao sistema de salvação anticristão, que vem das obras do homem. A expressão de Nossa Senhora é muito clara, codificada no terceiro segredo de Fátima, onde Nossa Senhora diz que em Portugal permanecerá o dogma da fé. No Portugal permanecerá o dogma da fé. Significa que brasileiros abjuirão o dogma da fé. São palavras de Nossa Senhora. Somente no Portugal permanecerá o dogma da fé. Diante desta perspectiva, o que está em questão no tempo do segredo é a fé, a salvação da alma. Na verdade, o ponto focal do plano de Nossa Senhora é a profecia, com a qual a Gospa
indicará 3 dias antes dos acontecimentos dos segredos, os acontecimentos futuros. E, portanto, a impossibilidade da intervenção de Satanás. Este fato indica o senhorio de Deus através da presença de Maria, enviada por Cristo, sobre os acontecimentos da história, sobre os acontecimentos da natureza. Indica quem é Deus. O nosso Deus é Cristo, o Deus da igreja, que ao agir também nos quer encorajar a acreditar com um coração único e puro na Igreja Católica. Isto é atestado pelo fato de esses segredos serem revelados por Nossa Senhora, que está aqui na terra enviada por seu Filho. Então, o que é decisivo não é fugir aqui e acolá para salvar a nossa vida humana, mas levar a sério o que Nossa Senhora nos comunica na sua mensagem Medjugorje, para salvar as nossas almas. Então Nossa Senhora decidirá se também podemos salvar o nosso corpo. Deixamos isto para ela decidir. Não precisamos nos importar com o que comeremos, com o que beberemos, ou quando morreremos. Não. Devemos ter o cuidado de obedecer a Deus, colocar Deus em primeiro lugar e a nossa vida nas suas mãos. E depois, confiar em Nossa Senhora, que disse que se responderemos ao seu chamado, se escolheremos as suas mensagens, não nos arrependeremos, nem nós, nem os nossos filhos, nem os filhos dos nossos filhos. Portanto, no tempo dos segredos, a realeza de Cristo sobre o mundo se manifestará 3 dias antes, e a falsa força de Satanás não poderá fazer nada, será desmascarada. Ele cria acontecimento destrutivo, mas Nossa Senhora irá revelá-lo 3 dias antes, e portanto mina-os, desarma-os, garantindo que não exploda. É um plano celestial, um plano incrível, um plano de salvação. Irmãos, não estamos aqui para contar um romance. As bombas atômicas não são confetes. O mundo poderia realmente ser destruído. Quem não acredita e rejeita a fé pode perder verdadeiramente a alma. Ou seja, o inferno existe mesmo. E é para todos aqueles que rejeitam a Deus. O que ainda Nossa Senhora tem que fazer para nos fazer acreditar? Não será alguns homens políticos ou banqueiros que nos garantirá que não existe o inferno. Não se preocupe, o inferno existe, o disse Jesus Cristo. Portanto, queridas irmãs e irmãos, em todo este panorama que temos diante dos nossos olhos, através desses acontecimentos, podemos pelo menos compreender que ao escolher as mensagens da gospel, estamos caminhando pelo lado seguro. E aqueles que não o seguem estão perdidos. Isto é uma certeza. E o resultado final de tudo isto é que no final o seu coração imaculado triunfará. E triunfará com a igreja e com os pastores da igreja. No final de tudo está aquela expressão de Nossa Senhora que disse em Fátima e que repetiu no início das aparições em Medjugorje. No final, também a Rússia se converterá. Esta é uma expressão que indica que a União Soviética desempenhou um papel anticristão. No entanto, também é verdade que no início das aparições de Medjugorje, Nossa Senhora sublinhou que no Ocidente aumentou o progresso, mas sem Deus, como se Deus não fosse o Criador. Então todos devemos converter-nos, Oriente e Ocidente. E todos, com todo o respeito pelo diálogo interreligioso, todos terão de entrar no rebanho sagrado com Pedro e sub Pedro.
Este é o caminho pelo qual Nossa Senhora nos conduz, e não outros caminhos oportunistas que muitos sonham alcançar com as forças deste mundo ou com outra ideologia. Portanto, que meditem aqueles católicos que pensam que a salvação vem de messianismo muito questionáveis. A conversão que exige a adesão à Igreja Católica envolve mesmo mudança, a mesma mudança que ocorreu em São Paulo de Tarso. Repudiou o judaísmo, repudiou o que fazia, deixou de levar os primeiros neófitos católicos para a prisão e passou a seguir a Igreja Católica e Pedro. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo de incerteza, queria dar-lhe uma visão geral para esclarecer dúvidas e distorções que também ocorrem dentro da Igreja Católica. Permaneçamos fiéis ao ensinamento da Igreja e aos 2000 anos de tradição, porque nos tempos em que vivemos, serão salvos aqueles que acreditam, aqueles que professam o credo apostólico que em breve cantaremos. Termino com as palavras de Jesus que deixou aos seus apóstolos e a toda a igreja. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou sempre convosco até o fim do mundo. Amém.